O que precisamos? Precisamos voltar à direção, voltar ao regulamento. O que precisamos? Precisamos de um genuíno, um verdadeiro sinal escriturístico da verdade. É da verdade autenticada do Evangelho que a Igreja precisa para este caminho do tempo do fim. Deus prometeu lhes dar um sinal para este último dia. Vocês se lembram de quando Jesus estava falando e disse: A rainha do sul se levantará no último dia, se levantará e condenará essa geração? Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ele tinha um espírito de discernimento. Como ela veio de tão longe para ver aquele espírito de discernimento, ele proclamou: Um maior do que Salomão está aqui. Ele afirmou também, como o profeta Jonas, como ele esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ele disse: Uma geração má e adúltera busca um sinal. Se este não é aquele sinal ou aquela geração, não sei onde estará. Uma geração adúltera, fraca, perversa, frequentadora de igreja. Eles buscariam um sinal, e ele disse que o obteriam, pois, como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem também estará no seio da terra. Mas haveria uma ressurreição, como Jonas saiu do ventre da baleia. Malaquias, no capítulo 4, nos prometeu que nos últimos dias viria a mensagem que voltaria os corações dos filhos à fé dos pais, à fé original dos pais. Eles prometeram isso. Jesus prometeu isso. A fé dos crentes do tempo do fim verá o sinal messiânico original. Notem, se ele ressuscitou dos mortos e os credos o expulsaram todos estes anos e negaram aquela verdade, então o que temos que buscar nos últimos dias é um retorno à fé original, de volta à fé dos primeiros pais pentecostais. E eles viram a sua ressurreição. E hoje estamos vendo sua ressurreição, o sinal de sua ressurreição. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e no terceiro dia ele surgiu da baleia. Jesus ressuscitou dos mortos, após estar 3 dias em seu ventre. Por 2000 anos ele tem estado ausente da igreja, mas ele prometeu por meio de Joel: o que a locusta deixou, a lagarta comeu. Mas eu restaurarei, diz o Senhor, tudo o que comeu a locusta, a lagarta, o gafanhoto e os demais. Eu restaurarei nos últimos dias. O profeta declarou: haverá luz no entardecer. O mesmo sol que brilha no leste, brilha no oeste. Tem sido um dia escuro. Eles se uniram e estabeleceram credos e coisas. Mas no entardecer haverá luz. O mesmo sol, os mesmos resultados, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas no entardecer. Como ele provou que era o Messias? Agora, a questão é, depois de 2000 anos martelando contra isso, ele ainda é o Messias? Bem, o que ele era então? Hebreu, Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele era antes, ele tem que ser o mesmo hoje. Como ele provou que era o Messias? De acordo com a palavra de Deus. Porque Deus havia dito: Por Moisés, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Esta é a razão pela qual a mulher no poço, quando ele lhe revelou seus pecados, bem, ela afirmou: Senhor, vejo que és um profeta. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. Ele disse: Eu sou o que falo contigo. Ela correu rapidamente e contou ao povo da cidade: Venham, vejam um homem que me disse o que tenho feito. Não é este o próprio Messias? E as pessoas creram, porque estavam buscando aquele sinal messiânico. 400 anos sem o profeta. Jesus disse: Como foi nos dias de Ló?
Assim será na vinda do Filho do Homem. Quando Deus se revelou em um corpo de carne, comeu a carne de um bezerro, bebeu o leite da vaca e se assentou ali diante deles. Deus, Jeová, manifestado em carne, com suas costas voltadas para a tenda, e contou o que Sara estava falando na tenda. Haverá luz no entardecer. A palavra autenticada de Deus é o sinal do dia em que estamos vivendo. Haverá luz. E ele prometeu, em Malaquias 4 e em muitos lugares da Bíblia, que as pessoas do tempo do fim veriam a mesma manifestação que eles viram, porque ele não pode mudar esse sinal. Ele o prometeu. Agora, nós o ouvimos falando em línguas no Calvário. Nós o ouvimos fazendo todas as coisas que ele fez. Vimos a igreja apostólica lá atrás, no princípio. Como aquela igreja apostólica, os movimentos que eles fizeram. Vemos isto voltando para a igreja novamente aqui nos últimos dias. O que é isso? É Deus autenticando, assim como fez com Moisés, como ele fez durante as eras. Ele proveu um meio para que não sejamos enganados, para que pudéssemos saber. Jesus disse em João 14:12: Aquele que crê em mim, os sinais que eu faço, as obras que faço, ele também fará. Aí está. Agora, se ele morreu e está morto, então essas obras cessaram. Mas, se ele vive novamente, então suas obras continuam como antes, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês creem? A congregação diz amém. Ouçam, deixe-me dizer isso. Jesus provou que era o Messias, pelos sinais bíblicos do Messias. Ele o provou, ele era. Agora, que Deus me permita provar agora que ele ainda é o mesmo. Você crê nisso? Ele o provou, ele era. Ele provou que era. Que eu, pela graça de Deus, possa provar que ele é. Ele provou que era. Agora vamos provar que ele é. Isso é exatamente o que ele prometeu. Foi o que ele disse. Foi assim que ele disse: Estes sinais seguirão aos que crerem. O que é? O caminho provido por Deus, o caminho da ressurreição, o que traz o homem da sua estupidez à luz do Evangelho, o traz de um cérebro intelectual, como um grande sistema mecânico, e humilha seu coração perante Deus. Bem, você diz, aquele homem é tão inteligente, irmão Brana. Ele tem 4 graduações, é um bacharel em artes, tem tudo isso. Não importa o que ele tenha, ele terá que esquecer tudo o que aprendeu para conhecer a Cristo, isso é certo. Ele terá que se humilhar e se afastar de tudo que o mundo lhe haja feito. E você aprende de Cristo pela humildade, crendo nele no tempo do entardecer. O que eu disse aqui no princípio? De que foi que falei aqui? Aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Cada um desses homens, cada vez na Bíblia, na natureza, nós vemos. Agora, Deus não toma uma árvore hoje e a faz outra coisa e então amanhã a faz outra coisa a mais. Não. Ele faz um dia, hoje a seiva desce, amanhã volta de outra maneira. E na próxima vez ele faz com que tirem a seiva? Não, ele permanece bem na trajetória. E cada um desses homens de que temos falado na Bíblia, Deus permaneceu em sua trajetória com eles, exatamente por sua palavra. Mas exatamente o que estava em sua palavra, por toda a Bíblia, exatamente em sua palavra. Então, quando você diz, bem, estou exatamente em sua palavra, então ele confirma que isso é a verdade. Agora, ele ainda segue na trajetória, nesta noite, se somente crermos, vocês crerão? A congregação diz amém. Vamos inclinar as cabeças, agora, tão reverentes quanto puderem ser por um momento.
O caminho provido por Deus para que Ele possa trazer os crentes a uma fé de rapto. O caminho de Deus, seu caminho provido para trazer os crentes à fé de rapto. Antes de fazer a chamada de altar, gostaria de dizer isto. Sinto-me dirigido a fazê-lo. Há pessoas doentes no edifício? Levantem a mão. Vou pedir-lhes que, por favor, fiquem em silêncio, quietos, só mais um minuto. Agora, sairemos em mais 5 minutos, se vocês forem realmente reverentes. Agora, vem. Você, quando está inquieto, você está incomodando alguém. Eu tenho tudo sob o controle do Espírito Santo. Tenho que tê-lo para fazer isso. Deus fez a promessa, não fui eu. Foi Ele quem fez a promessa.